olhar para o texto sem mexer no texto, porque essa foi a impressão, né, que deu, essa que o pessoal começou a falar, não mudar a quero Bíblia mexer no texto bíblico. Sem mexer no texto bíblico. Isso me coloca num nível Ellen White. Exatamente. Num nível... Não, TJ, né? Testemunho de Jeová. Testemunho de... Fala, meu povo, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pessoal, nós vimos aí recentemente o debate entre o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Abílio Santana. E nesse debate, o pastor Abílio Santana até fez uma brincadeira com o pastor Eliseu Rodrigues, dizendo que sua Bíblia precisa ser atualizada. E agora, recente, o pastor César Cavalcante, da Musical, ele faz ali uma entrevista muito forte com o pastor Ed René. E, gente, ele fala a respeito dessa questão aí da Bíblia ser atualizada. E eu já quero mostrar para você, acompanhar com você esse vídeo aqui, emitir uma visão sobre esse assunto aqui, uma visão bíblica sobre esse assunto. De repente você pode concordar, você pode discordar. Deixa já aqui nos comentários o que você pensa, o que você acha de tudo isso aí e do que você vai ver nesse vídeo aqui. Olhando o ponto de vista aqui do pastor René, você pensa que a Bíblia pode ser e deve ser atualizada? Qual deve ser o caminho? O que você pensa, gente? Vamos acompanhar, mas não se esqueça, você que é novo por aqui, deixa seu curtida, inscreva-se no canal e ativa o sino das notificações. Dito isso aí, vamos ver. Você voltou a tratar esse assunto e me deu a percepção de que você afirmou, pelo menos ali, isso não, eu entendo que tem que atualizar sim algumas questões, não atualizar o texto, vou bem frisar aqui, não mudar o texto, mas atualizar a compreensão. Cara, tá, então do que você está falando mesmo agora de novo? Tá bom, obrigado pela pergunta. Deixa eu contar uma história antes disso. Quando eu fui interpelado pela Comissão de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, na reunião com a comissão, um dos pastores, um decano da nossa convenção, que eu vou proteger e não citar o nome dele por uma questão ética, ele disse assim, na reunião da comissão, que me interrogava: Ed, eu disse a mesma coisa que você disse na sua igreja, no púlpito da minha igreja, domingo passado, mas não com as palavras que você disse. Aí eu disse assim, então, pastor, eu estou sendo disciplinado por uma questão semântica? Se eu tivesse usado as palavras adequadas, ou o sentido do que eu disse é equivocado, é errado, é incorreto? Ou eu usei a expressão inadequada? Não fui feliz na Não fui feliz. Hoje, olhando para trás... E a resposta dele foi o quê? Ele falou isso mesmo? É isso mesmo. Hoje, olhando para trás, é o que a gente estava conversando agora há pouquinho. Você diz, quem não comete um deslize no púlpito? Atualizar a Bíblia é pesado demais. A Bíblia precisa ser atualizada, é pesado demais. Eu sei o que eu disse. Mas se eu tivesse simplesmente dito, nós precisamos fazer uma leitura atualizada da Bíblia. Ou talvez atualizar a forma como nós compreendemos algumas coisas. O que eu disse logo em seguida do meu sermão? Porque o sermão foi no domingo. Na quinta-feira seguinte, porque eu fazia isso, inclusive, na pandemia. Eu tinha o sermão domingo e na quinta-feira eu fazia um encontro que eu chamava Casa, em que eu entrava ao vivo respondendo perguntas a respeito do sermão do domingo anterior, com os grupos da igreja, com as famílias na pandemia. Na quinta-feira seguinte eu disse assim, irmãos, eu não estou querendo escrever outra Bíblia, não estou querendo corrigir a Bíblia, não estou querendo nada disso, eu só estou dizendo que nós precisamos atualizar a nossa compreensão do sentido da Bíblia. E estou dizendo que existem coisas que a Bíblia disse lá e que não podem ser ditas hoje aqui. É isso que para mim é atualizar. Contextualizar é você pegar o que a Bíblia disse lá e trazer para o contexto contemporâneo. Atualizar é dizer, temos que deixar isso aqui lá, não serve para cá. O exemplo que eu dei qual foi? Paulo apóstolo encontra um escravo fugitivo e manda-o de volta para o seu dono. Hoje, não posso fazer isso. Se chegar uma pessoa na IBAB, no meu gabinete pastoral, e disser, eu sou uma pessoa que conseguiu fugir de condições de trabalho análogo ao trabalho escravo, ali no Bom Retiro,
e o dono da tecelagem, o dono da confecção é aqui da sua igreja, eu não vou mandar o homem de volta para o Bom Retiro. Eu vou chamar a minha ovelha e vou confrontá-lo porque ele está cometendo um crime. Foi isso que eu disse. E hoje, quando você fala de atualizar a Bíblia, a sua proposta então seria reinterpretar o texto com base na cidade que a gente vive, na situação, sei lá, não sei como que eu vou dizer. Olhar para o texto sem mexer no texto, porque essa foi a impressão, né, que deu, essa que o pessoal começou a falar. Não quero mexer no texto bíblico. Sem mexer no texto bíblico. Jamais. Mas aplicando-o de uma forma contemporânea, seria? Interpretar o que a Bíblia diz. Veja, quando alguém sugere que eu estou querendo mexer no texto bíblico, isso me coloca num nível Ellen White. Exatamente. Num nível... Não, TJ, né? Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Então, eu não... Enfim, é absurdo. Mas quando a gente fala em atualizar a leitura da Escritura e a interpretação da Escritura, nós temos que levar em conta, César, 2000 anos de história da igreja. Existe uma diferença entre o que é base bíblica e base teológica. Base bíblica é a referência bíblica. É o que eu abri aqui, Coríntios capítulo 6. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Vamos pegar só os maldizentes? As nossas igrejas não têm nenhum maldizente. As nossas mídias sociais não têm nenhum maldizente. Agora, ouvindo a gente agora e comentando, não tem maldizentes, né? Se eu entrar aqui nos comentários do meu Instagram, eu faço uma lista de maldizentes. Faço uma lista deles. Bom, nós temos que interpretar. Outra coisa, efeminado e sodomita. O que essa palavra quer dizer? A tradução é essa mesmo? Como que era essa... O que significava isso lá 2000 anos atrás? E o que significa hoje? É a mesma coisa? Isso é interpretar. A base bíblica está aqui, 1 aos Coríntios capítulo 6. Isso aqui é a referência bíblica. Tá, vamos interpretar isso aqui agora? Pessoal, olha só. Primeiramente, eu quero dizer e afirmar para vocês que quando alguém diz assim, tem que interpretar esse texto ou essa parte da Bíblia, tem que ter uma interpretação diferente ou algo do tipo. Primeiramente, essa palavra interpretação, eu acho ela muito perigosa. Porque senão eu vou poder interpretar de uma forma, você de outra, outro irmão de outra. E por isso nós temos visto aí as pessoas criando as suas seitas, igrejas hereges, onde não estão fundamentadas na palavra da verdade. Mas, como pode se interpretar, essa é a interpretação que eles têm sobre algum dogma, alguma forma de profecia, de revelação, alguma conduta de vida. Então é por isso que eu digo que é perigoso, porque o próprio apóstolo Pedro ele diz que as escrituras não são de particular interpretação. Então por isso nós devemos ter cuidado. Eu não posso interpretar do meu jeito e falar que é o jeito certo. Lembrando que os maiores teólogos, né, e pessoas irrelevantes para a nossa fé, eles dizem que da forma mais tranquila, a forma mais tranquila da gente ter essa interpretação, vamos dizer assim, é a literal e não a figurativa. Então, ou seja, eu tenho que olhar para o texto e entender o que o texto está dizendo. Agora, nós sabemos de um contexto também. O contexto em que, por exemplo, era e que viviam o povo ali, os hebreus, os romanos e os crentes que ali residiam. Então nós sabemos que era um contexto diferente até de hoje. Por exemplo, a mulher, a forma que a mulher era tratada naquela época, né? Então, ou seja, o contexto sim, nós devemos nos ater e tomar cuidado para não usarmos aí de pretexto para criarmos uma heresia. Porém, é muito perigoso, eu já repito e vou refrisar para você, as pessoas dizerem, cada um tem a sua interpretação da Bíblia. Isso não existe. Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de bagunça. Ele é Deus de ordem e decência. Só que as pessoas querem interpretar ao seu bel prazer as escrituras sagradas, saindo literalmente daquilo que é a sã doutrina deixada por Jesus e pelos apóstolos. Essa é a minha visão. E você, o que você pensa? Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto. Esse foi o vídeo. Até a próxima, gente.